1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 16, o texto nos diz assim, 16: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta, todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém. Pai, nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra, que ela faça sentido a nós. Que o Senhor nos fale, nos transforme, nos console, nos exorte. Senhor, que possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Segundo alguns estudiosos, essa carta é a primeira carta escrita no Novo Testamento, Tessalonicenses. Alguns acreditam que foi uma carta, talvez a descoberta, mais antiga. E essa carta, como as outras cartas do Novo Testamento, elas circulavam diante das igrejas. Qual era o papel dessas cartas? Sabe que naquela época não existia internet, não existia WhatsApp, não existia folha impressa, a coisa não era tão simples como é hoje. As pessoas tinham dificuldade, precisavam de orientação. E quão difícil é quando você tem que se deparar com uma realidade e que você não sabe o que fazer e não tem orientação. Essa era a realidade daquelas comunidades do primeiro século. Elas precisavam de orientação pastoral, espiritual, precisavam de um direcionamento, mas não era tão simples assim. Os apóstolos já tinham passado, os apóstolos já não estavam mais nas igrejas, e o que restava eram alguns textos, que inclusive esse é um deles, foi escrito. Estava lendo uma frase recentemente de um pensador que disse assim: a cabeça pensa onde os pés pisam. Ele está dizendo o seguinte: nós só conseguimos pensar as coisas dentro de uma realidade. Nós pensamos as coisas naquilo que a gente vive, naquilo que a gente experimenta, naquilo que a gente passa. Por exemplo, você só vai entender certas coisas na vida quando você passar por elas. Nós só entendemos certas coisas quando passamos por elas. É mais ou menos quando alguém gosta de dar palpite, por exemplo, em casamentos, A pessoa não é casada e às vezes gosta de falar: se fosse comigo o negócio era diferente. Aí quando casa, vai descobrir que não é bem assim. Ou quando filhos, você tem filhos e você acha que os filhos dos outros deveriam ser educados ao seu jeito. Só que quando você experimenta aquilo, você vai descobrir que o negócio não é bem assim. E tem situações que a gente passa que só consegue raciocinar essa realidade experimentando. E quando um ano está acabando, como esse ano, o último domingo do ano, muitas coisas talvez passam na nossa cabeça, coisas que nós experimentamos, coisas que vivemos, coisas que sonhamos e que não se tornaram realidade, tristezas, alegrias, decepções, mas todas essas coisas de alguma maneira passaram pela nossa vida e elas de alguma forma nos faz entender que passamos por elas, que experimentamos elas. No último domingo do ano é tempo da gente pensar na nossa realidade, na nossa
humanidade, na nossa vida. Como é que nós chegamos até aqui? Como conseguimos chegar até aqui e o que isso significa para nós? Nós enfrentamos situações no nosso país, por exemplo, situações sociais, crise econômica, ainda estamos experimentando isso, política, situações profissionais. Quantos não experimentaram dificuldades no seu trabalho? Alguns se aposentaram, né, pastor Bahia? Alguns estão aposentados, outros passaram situações dificílimas na sua empresa. Quantos não enfrentaram também na sua família momentos terríveis, momentos de luto, de dor, de doença, de tantas coisas, mas chegamos até aqui, estamos aqui pela graça do Senhor. Muita coisa nos afetou, muita coisa ainda nos afeta. E Paulo então traz algumas recomendações àquela comunidade de encorajamento e de ter certas atitudes que alimentam a esperança. Na vida nós temos algumas possibilidades, algumas atitudes. Duas são muito claras. Uma é você se entregar à situação e a outra é você alimentar esperança. E a Bíblia sempre vai nos apontar para a esperança. E aí ele traz algumas orientações no final da carta, muito propícias àquela comunidade. Então, o versículo 16 até o versículo 18, ele traz algumas afirmativas e depois ele traz algumas negativas. Então ele vai dizer assim no verso 16: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças por todas as coisas. Ele está falando de três situações que nos remetem a uma vida com satisfação. Alegrem-se sempre, orem continuamente, sejam gratos em todas as circunstâncias. Alegria, oração e gratidão. Três elementos que ele vai dizer: essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Aí a gente começa a olhar a realidade. E você começa a pensar assim: eu tenho motivo para me alegrar? Eu tenho motivo e razões para realmente estar alegre? É claro que ele não está falando aqui de uma situação meramente emocional, ele está falando de uma situação, de uma condição de vida. Ele diz: alegre-se sempre, orem sempre, sejam sempre gratos. Uma das palavras está dizendo assim: cultivem uma vida de satisfação, cultivem uma vida onde você possa experimentar uma vida satisfeita. Um coração grato é um coração que experimenta alegria, é um coração que tem prazer em oração, um coração que encontra satisfação. Irmão, sabe que às vezes a gente olha e começa a perceber por que, olhando todas as situações que o mundo passa e que nós vivemos, que a gente ouve de pessoas insatisfeitas. Como é triste. A gente vive um mundo onde as pessoas são sempre insatisfeitas, sempre buscando alguma coisa para poder se satisfazer. As pessoas parecem que não têm um limite, estão insatisfeitas com a vida. Às vezes tem uma família tão bonita, mas é insatisfeito com a família. Às vezes tem um casamento tão bonito, mas o casamento não tem sentido. Às vezes tem tantas coisas ao seu redor que deveriam lhe dar satisfação. E um dos grandes perigos para pessoas que têm um coração insatisfeito se chama amargura. Pessoas amargas. Gente, como é terrível conviver com gente amarga. Não sei se você já passou por uma experiência dessa. Eu espero que você não seja amargo. Eu tinha um colega que disse que tem gente que parece tartaruga. Aqueles laxantes, gente amarga, gente que não consegue se satisfazer, gente que não tem alegria, que não tem prazer, que não tem contentamento. Por outro lado, a gente enxerga pessoas que passam tantas situações na vida que a gente fica pensando: meu Deus, como é que pode? E essa pessoa consegue em Cristo se satisfazer, ter alegria, ter contentamento, ter esperança.
E quando nós olhamos para o ano que passa, a gente tem que fazer uma análise: o que mais brota no meu coração, amargura ou esperança? Paulo está dizendo: olha, alegre-se sempre, ore continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, alimente o coração grato, seja grato, alimente, cultive gratidão. Quando nós aprendemos a cultivar gratidão no coração, queridos, nós superamos aquilo que às vezes parece insuperável. Nós trilhamos, sabe que um dos grandes problemas do povo no deserto, quando caminhava 40 anos, antes dos 40 anos, se você ler lá em Números capítulo 11, por exemplo, caminharam alguns dias, mas começaram a olhar os inimigos que eram gigantes e falaram: meu Deus, a gente não tem a menor chance com esse negócio. E começaram a ver só o que os seus olhos alimentavam, e começaram a sentir saudade do deserto, aliás do Egito. Eram escravos e diziam o seguinte: a gente comia de graça. Que saudade do alho, da cebola, que saudade do chicote, que saudade das palavras doces daqueles feitores, que saudade do castigo, que saudade. Porque parece que não consegue mesmo. A gente olha para a realidade, o que a gente enxerga. Paulo está dizendo: gente, alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, que essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em Cristo. Agora, satisfação não é comodismo. Sabe, gente, assim: tá bom do jeito que tá, não precisa melhorar nada, não preciso me aperfeiçoar em nada, não preciso me esforçar em nada. Não é isso. Satisfação é viver com contentamento. Você pode não ser aquilo que gostaria de ser, mas é alguém cheio da graça do Senhor Jesus. Sua vida pode não estar caminhando como você gostaria que estivesse, mas não tenha dúvida de que a graça do Senhor está sobre a sua vida, está sobre o seu lar. Então ele está concluindo uma carta dizendo sobre como alimentar o coração grato. Alegre-se sempre no Senhor, ore continuamente, sejam gratos em todas as circunstâncias. A grande questão é: será que nós cultivamos gratidão no coração? Ou será que nós somos agradecidos só quando as coisas dão certo? Só quando as coisas saem do jeito que eu acho que deveria sair? Só quando os meus planos, os meus objetivos, os meus projetos dão certo? Será que é isso que ele está dizendo? Claro que ser grato em Cristo não depende se deu certo ou não. Quantos foram os planos, talvez, que nós fizemos esse ano, que você pessoalmente fez e não realizou? E que talvez foi totalmente contrário daquilo que você imaginava. Mesmo assim, nós somos gratos porque Deus cuidou da gente. Mas ele tem uma segunda recomendação. Ele diz no verso seguinte, verso 19, agora com uma negativa: não extingueis ou não apaguem o Espírito. E a palavra Espírito aqui, pneu, não sabemos ao certo se ele está falando do Espírito Santo, porque essa palavra aparece sozinha. Pneu, não está claro se ele está se referindo aqui ao Espírito Santo. Ele pode estar falando sim, mas ele pode estar falando simplesmente: não apague o Espírito, não apague o seu ânimo, não apague a sua motivação, não extinga o seu ânimo, não extinga a sua própria vontade. De qualquer forma, a orientação é para cuidar do coração, é para cuidar daquilo que está dentro, é para cuidar, porque quando nós somos sempre propensos a olhar a realidade ao nosso redor e começar a pensar que a realidade tomou conta de nós. Por isso que a gente vê hoje muita gente com problemas sérios na sua vida com Deus, na sua vida, na sua compreensão
de igreja, na sua compreensão de relacionamento com pessoas, porque aquilo vai apagando, aquilo vai esfriando, aquilo vai perdendo brilho. E ele está dizendo: não apaguem o espírito, não deixem morrer dentro de vocês isso que lhes dá tanta vida. No verso 14, você vai ver isso claramente, no verso anterior, diz: exortamos a vocês, irmãos, que advirtam os insubordinados, os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Olha as expressões que ele usa: insubordinados, desanimados e fracos. Ele diz assim: exortem uns aos outros. Ele está dizendo para a igreja, em outras palavras, ele está dizendo assim: cuidem uns dos outros, exortem uns aos outros, encorajem uns aos outros, não apaguem o espírito. E o que apaga o espírito na vida de uma pessoa? Há muitas coisas, pudéssemos enumerá-las, mas algumas que são muito claras. Por exemplo, isolamento. Quando a gente acha que eu não preciso de ninguém, quando eu acho que eu sou suficiente, que eu não quero me aproximar, que se eu me aproximar de pessoas eu posso me decepcionar, eu posso me machucar. Sim, é verdade. Mas sem relacionamentos ninguém cresce na fé, ninguém amadurece, porque é com pessoas que nós experimentamos as maiores alegrias da vida. São com pessoas que nós somos mais feridos, mas são com pessoas que nós mais crescemos. É impossível uma pessoa crescer na fé em Cristo sem relacionamento. Não tem como. O isolamento é algo destrutivo na vida de uma pessoa. Gente que se isola é gente que apaga o espírito, apaga a sua motivação, e nós somos carentes de relacionamentos. O problema é que às vezes a gente espera demais. A gente cobra o que não é possível ser cobrado. A gente acha que nos relacionamentos as pessoas têm que ser perfeitas, tem que não pode errar, eu não posso errar, eu não posso decepcionar, o outro não pode errar, não pode decepcionar, eu não posso. E o texto bíblico nos deixa bem claro: olha, cuidem dos desanimados, cuidem dos fracos, não apaguem o espírito. A pergunta que a gente tem que fazer é: o que eu espero dos meus relacionamentos? E uma das causas de apagar ou de extinguir o espírito é o isolamento. Gente que se isola. E gente que se isola de tudo. Outro elemento é falta de maturidade. Gente que talvez não quer crescer. Crescer dói, né? Crescer dói. Tanto fisicamente. Já teve dor de crescimento quando você acorda de manhã? Hoje nem tanto. Hoje a gente cresce mais para os lados, né? Para frente. Porque você está em fase de crescimento, tem gente que está em fase de crescimento. Não, beleza. Você acorda com dor na perna, você vai ver o médico e fala: ah, isso é crescimento, eu estou crescendo. Aí você olha assim e começa a ver, né, como é bom crescer. Só que crescimento traz consigo responsabilidades, traz consigo coisas que nos fazem encarar a vida com outros olhos. Não apagueis o espírito. Outra coisa que apaga o espírito é quando as nossas atenções são muito mais focadas naquilo que destrói. Você só foca, você só enxerga aquilo que é negativo. Se o seu, por exemplo, se o seu relacionamento conjugal é uma bênção, se tem uma coisinha ali que é ruim, parece que aquilo que é ruim fala muito mais alto do que tudo aquilo que é bom. Se tem coisas tão profundas na sua vida, na sua vivência, tão lindas, uma coisinha que é negativa, aquilo parece que chama muito mais atenção do que toda a história construída ali de beleza, enfim. Quando a gente foca e concentra só aquilo que é mais negativo, a gente se destrói, a gente se machuca.
tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é construído de forma tão linda, parece que perde o sentido. Quer dizer, não apague o Espírito. Certa vez Jesus disse de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O texto de Lucas diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a vontade, ou perder a vida, no sentido de perder a alegria da vida. Você pode ganhar tudo, mas perder o essencial, onde apaga a alegria, apaga o prazer da comunhão, a simplicidade do Evangelho. É engraçado que é sempre uma desculpa. O problema, dizia Sartre, o inferno são os outros. O problema são os outros. A pessoa está apagando o Espírito, mas os outros são o problema, não é ela. A justificativa são os outros. Isso parece, a impressão que dá, o Paulo escreve a carta, de alguma forma isso parece não dar espaço para o agir de Deus. Porque ainda que Deus mostre, o problema são os outros, não sou eu. Às vezes o brilho está ali tão perto, mas eu estou apagando esse brilho. Aí ele vai adiante, ele vai ensinar uma outra característica dessa negativa: não trate com desprezo as profecias, mas põe na prova todas as coisas e fique com o que é bom. Está dizendo aqui, profecia é um ensino. Está dizendo, não desprezem o que vocês aprendem, não desprezem os ensinos, mas coloquem à prova todas as coisas. Algumas traduções dizem assim: julguem todas as coisas. A Bíblia nos exorta a não julgar pessoas. Eu não posso julgar o coração. Eu não estou na terra daquela pessoa, mas eu tenho que julgar o que eu aprendo. Eu tenho que julgar aquilo que é pregado, julgar no sentido de fazer um crivo, de avaliar se aquilo tem coerência bíblica, se tem coerência realmente. Mas ele termina o que eu quero destacar e diz assim: fiquem com o que é bom. Sobre o que é bom. Sabe, queridos, às vezes a gente valoriza muito isso por conta de influência midiática, daquilo que a gente ouve todos os dias. Nós precisamos aprender a valorizar o que é bom, sempre. Fique com o que é bom. Todas as coisas têm que ser aperfeiçoadas. Fique com o que é bom. Julgue todas as coisas, retenha o que é bom, absorva o que é bom. Porque senão, nós vivemos um tempo onde alguns chamam de pós-cristianismo. Tudo aquilo que tem sentido religioso parece ser algo quadrado, ultrapassado. Talvez por uma mentalidade, talvez por atitudes que não foram sábias na forma como lidar no passado. Mas nós sabemos, mesmo tendo tantas coisas erradas na história, há o que é bom. E o que é bom tem que ser absorvido. Por exemplo, como é bom saber que existe perdão, que existe graça, que existe possibilidade de uma nova vida, que existe o recomeço, que existe possibilidade de restauração. Ele termina dizendo, versículo 23, aliás 22, eu quero terminar aqui: afastem-se de toda forma do mal. Ele não está dizendo aqui, afastem-se do mal. Ele está dizendo aqui, afastem-se de toda aparência do mal. Afastem-se de tudo aquilo que possa destruir a sua imagem. Sejamos, em outras palavras, como ele está dizendo, sejamos éticos, equilibrados,
no mundo em que desconfia-se de tudo que é relacionado à fé evangélica, no mundo onde nós somos olhados sempre com desconfiança, e muitas vezes com razão, afaste-se de toda forma. Eu concluí dizendo assim: o ano está acabando. Quando a gente olha para trás, a gente pode aprender muita coisa, ou a gente pode ficar se lamentando. Mas o conselho de Paulo é olhar para frente com esperança. Então ele nos ensina algumas coisas. Primeiro, tenha uma vida com satisfação. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Sejam gratos por todas as coisas. Cultivem uma vida de satisfação. Segundo, ele diz: não apaguem o espírito. Não apague aquilo que é tão precioso na sua vida. Não deixe isso se apagar. Não se isole. Não se ache alguém acima ou que tenha força que você não. Nós precisamos uns dos outros. Fique com o que é bom. Cultive o que não presta. Aprendamos a cultivar o que é bom. Por último, faça-se de toda forma. O ano está terminando. E vai começar um outro. A vida continua, né? Na verdade, vai mudar o calendário. Mas a vida continua. Mas é tempo da gente pensar no que foi, no que vivemos, no que passamos, para que olhemos para frente e, em nome de Jesus, possamos olhar e terminar como Paulo termina aqui, versículo 28. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Acho lindo isso, apesar de sermos tão imperfeitos, vivemos num mundo cuja realidade é tão difícil. A palavra de Deus nos ensina: viva com satisfação, alegre-se, cultive relacionamentos, faça-se do mal, absorva o que é bom, em nome de Jesus. Notícia ruim, coisa mais fácil do mundo. Absorva o que é bom, para que possamos viver com satisfação. Amém? Que 2016 está chegando aí, possa ser um ano que a gente jamais pense em apagar isso, mas viver intensamente, com satisfação, na graça do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, te louvar, te bendizer, que o Senhor não nos deixe na ignorância, que o Senhor nos ama. O Senhor sabe que nós somos sujeitos a tantas coisas, e quando nós olhamos o ano que se foi, tanta coisa que se passou, tanta coisa que experimentamos, o Senhor nos dê sabedoria para que tudo isso possa fazer com que sejamos mais gratos ao Senhor,